Bom, a gente vai falar sobre compostos orgânicos naturais, é o capítulo 23 do livro. Desculpa aí. Bom, então o primeiro é o mais comum, é o petróleo, que vem de petroleum, que é pedra e óleo. É um líquido, né? Um fluido viscoso assim, em um xarope, e é preto. E ele está em várias regiões aqui da Terra. E ele é formado por hidrocarbonetos simples. E aí alguns cientistas têm formados teorias de onde que vem o petróleo. Uns dizem que tem a teoria mineral ou inorgânica, que tem hidrocarbonetos simples que se juntam e formam hidrocarbonetos mais complexos. E esses mais complexos são que se encontram no petróleo, que no caso seria que se junta carbetos metálicos, que tem esses, perdão, esses hidrocarbonetos simples originaram-se da hidrólise de carbeto metálico que tem no subsolo. Hidrólise é quebrar, né, qualquer elemento. Tipo, se você tem qualquer molécula, você quebra ela, isso é uma hidrólise. Mas aí tem uma teoria mais aceitada, essa não é tão aceitada, inorgânica ou mineral. A mais aceitada é a teoria animal-vegetal, que é a fossilização de animais já mortos. Eles são decompostos e isso é fossilizado. E aí isso é o petróleo. E aí esse xarope aí é o petróleo. Vamos entender um pouquinho mais sobre o petróleo. Então, a gente tem o oceano, a gente tem o pós-sal, uma camada de sal e o pré-sal. O petróleo está tanto no pós-sal como no pré-sal. E tá. E aí? Tem a refinaria. A refinaria é bem complexa, mas ela basicamente separa as fases do petróleo, ou é, refinaria, refinaria de petróleo. Aqui, basicamente é open. Então a gente tem o petróleo, os caras lá pegaram petróleo e eles são aquecidos bastante. E aí esse petróleo ele sobe numa torre de destilação. E dependendo do grau de ebulição, ele vai, ele vai subindo e vai saindo. Então, por exemplo, lá embaixo é um óleo, é o resíduo, que é lixo. Tipo, já sai água, areia, eles limpam, né? E aí sai um piche, é um resíduo bem pesado, entre aspas, né? Aí depois tem o óleo combustível, o óleo lubrificante, o diesel, a querosene e o último lá, o mais fino, seria o gás refinado. Essa é mais ou menos a refinaria. E tem um cara inglês que ele queria aumentar o teor da gasolina. A gasolina é 15% do total. Então, 15% do total. E ele queria aumentar o teor da gasolina. Então, ele tem uma coisa que chama é como se fosse uma hidrólise, que em inglês quebrar é crack. Então, o cracking é um processo que se usa
que ele vai quebrando as cadeias de gasolina, isso vai aumentando o teor de gasolina. É basicamente isso, né? E aí tem a gasolina sintética, que é outro tipo de gasolina. E foram descobertas duas formas de fazer isso, e as duas foram descobertas na Alemanha. Um por Bergius e o outro por Fischer-Tropsch. Tá, só ali antes. Então, ele queria aumentar o teor, aí ele... Nos Estados Unidos, o cara lá descobriu, o inglês descobriu o cracking, que ele quebrava os hidrocarbonetos, e aí isso gerava energia, e aí isso aumentava o teor da gasolina. Aí tá, o Bergius, o que que ele fez? Ele juntou carvão, ele quebrou o carvão, picou o carvão, ficou quase um pó, e aí ele emulsionou isso com óleo e esquentou a 450 graus e 200 atm. A pressão, né, que é bastante. A gente aqui tá 1 atm. E aí, isso depois ele foi destilado e deu três coisas: gasolina sintética, é, óleo diesel e resíduo. E esse resíduo é reciclado para fazer mais gasolina. Ah, gasolina sintética Berrios. E aí o Fischer Tropsch, eles fizeram parecido. E foi como? Eles transformaram o carvão em gás de água. E depois junto, que é hidrogênio, né? E aí ele esquenta a 200 graus e isso aí vai dar uma mistura de hidrocarbonetos. E isso é destilado, e que dá três frações: gasolina sintética, óleo diesel e resíduo. Mas o Bergius, ele fez de uma forma que a gasolina sai muito superior ao do que o Fischer e o Tropsch fizeram. Tipo, é muito melhor. Mas o Fischer e o Tropsch fizeram o óleo diesel muito melhor do que o Bergius. Então, dependendo da aplicação, se quer, é, se você quer gasolina ou óleo diesel, vai usar o do Fischer-Tropsch ou o do Bergius. E aí, como que a gente sabe que gasolina é melhor? É por causa da octanagem. Então tem a melhor gasolina lá do mundo é uma que tem o isooctano, que é 2,2,4-trimetilpentano. E esse é chamado de octanagem 100. E é o pior de todos os elementos que tem na gasolina é o N-heptano, que é o pior de tudo, que é o zero. Então a gente diz, a octanagem é 60. Significa que 60% ele se comporta 60% como o isooctano e 40% como o N-heptano. Aí tem um exercício. Indique na torre de fracionamento do petróleo esquematizada abaixo as diversas frações obtidas. Que foi o que a gente tinha visto aqui, né? Então a gente iria resíduos, óleo e gasolina e gás, basicamente. Depois, como é possível obter tantas frações distintas com o gás engarrafado e a gasolina e o óleo diesel a partir do petróleo, que é basicamente uma mistura de hidrocarbonetos? Porque ele esquenta, né? E ele vai, quando a gente vai tirando pedaços, é, a gente vai separando por causa da ebulição, né? E também a gente pode pensar na isomeria, né? É feito da mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quais são as principais aplicações das frações contidas no resíduo do petróleo? Basicamente é queimar. Os resíduos são queimados, por exemplo, tem um óleo muito pesado que é usado, uma gasolina muito pesada que é usada nos barcos.
óleo combustível queimado, diesel queimado, gasolina queimado, gás. Esse gás refinado tem o gás, o GNV, que é o gás natural veicular, queimado também. Querosene também é queimado. Basicamente é queimar as coisas. Mas não dá de usar o petróleo puro, porque tem que estar muito quente. A gente tem que estar 400 graus para começar a esquentar, né? Então, o carro, por exemplo, não chega a 400 graus. Na verdade, vamos ver, né? Como é que eu diria isso? Temperatura de... Temperatura dentro do motor. De forma geral, a temperatura ideal para o funcionamento do motor é de 80 a 100 graus. Acima disso é superaquecimento do motor. Imagina, então, 4 vezes mais só para começar. Então, não ia dar certo. E a gasolina sintética, e como pode ser obtida? A gasolina sintética é uma gasolina feita no laboratório, que não é tirada do petróleo, e ela pode ser obtida pelo processo de Fischer-Tropsch ou Bergius. E qual é a gasolina de maior qualidade? Uma de 80 octanas ou outra de 60? A de 80, porque ela tá 80% como o isoctano, que é o melhor de todos, e só 20%. A outra tá 40%. Então, a 80 octanas é melhor. Aí tem o carvão mineral e a hulha. O carvão é um resíduo da fossilização da madeira. E a hulha é um tipo de carvão. Então, lá a madeira é feita de carbono, oxigênio e hidrogênio. Na fossilização, é, tem água ali e ela vai soltando metano, gás carbônico e água. E aí no final vai ficar um negócio seco, porque tá saindo água, né? O que vai ser o carvão mineral. E aí tem o carvão animal, que é o que quando acontece com o osso, por exemplo, que se chama calcinação de cálcio, né? Tem o negro de fumo, que é meio que um carbono em pó. Isso é usado para fazer graxas e coisas assim. E aí tem a hulha, que é a destilação em seco. Que você pega o carbono. Pera, vamos lá, tá? Você tem a hulha, que é 80% carbono. Aí a gente aquece ela a 1000, a 1300 graus. E aí ela vai ter ser destilado e vai ter três coisas. Vai ter uma fração gasosa, outra líquida e outra sólida. A gasosa vai ter hidrogênio, metano, monóxido de carbono, nitrogênio e olefinas. E dióxido de carbono, CO2, né? Aí e essas misturas aí tem o nome de gás de iluminação, que era usado antigamente para iluminar as casas. Vou mostrar aqui a hulha. É um tipo de carvão mineral. E aí a parte líquida, água amoniacais, que é rico em amônia, obviamente, né? Alcatrão de hulha, que é a parte mais importante, porque é a fonte natural dos aromáticos. Aí tem uns óleos leves e pesados, né? E tem resíduo, que é piche. E tem a fração sólida, que é carvão coque, que é bem poroso, e é usado na siderurgia para fazer ferro e aço. E carvão de retorta, que é utilizado em eletrodos. E aí tem o carvão vegetal, que é o da madeira, o carvão animal, que é dos ossos, e o negro de fumo, tá? Tá. Aí agora tem os glicídios e glicerídeos. Os glicídios são açúcares, ou melhor, são compostos feitos por organismos vivos, que é o carboidrato. Aí tem monossacarídeo, mono é um, né? São açúcar simples. O oligosacarídeo, oligo é poucos,
que seria a não monarquia, né? A oligarquia, os gregos se referiam a, como hoje a gente se referiria a aristocracia, que era oligo é pouco, ou seja, que são os açúcares mais importantes. São formados de 2 a 6 monossacarídeos. E os polissacarídeos é uma cadeia de monossacarídeos ou de polissacarídeos, de oligosacarídeos. Aí tem ósis, que é como se fosse o átomo dos glicídios, que é o monossacarídeo, é outro nome, né? Que é a unidade básica. Aí nós temos os ossídeos, e nós temos a série de monossacarídeos, que pode ser destrógenos ou levógenos. A gente tinha visto isso da última vez. Então a gente tem a glicose, por exemplo. A glicose é destrógena e a fructose é levógena. Então a glicose, ela é um cristal. Cadê? A glicose é um sólido cristal incolor solúvel em água. E a fructose está em todos os frutos doces e é a mesma coisa, é um sólido cristal em forma de agulha, incolor e solúvel em água. A sacarose é o açúcar comum, que é a soma de glicose e fructose. Essa glicose e sucritose, ambas são suctose. Tanto a glicose como a fructose é C6H12O6, mas elas são diferentes porque uma é destrógena e outra é levógena. A gente vê, tem no sangue, tem as coisas doces, né? Sacarose, aí tem o amido, que é meio como se fosse um pozinho assim, que ele produz a glicose, na verdade. Aí tem a celulose, que tem nas plantas, né? Que é comum, tem a comum e a inulina. A comum forma a glicose e a inulina forma fructose. E se ela tá em hidrólise de ácido, né? Ou seja, que se você botar ácido nela, vai formar algodão e papel. Aí tem... Tá gravando? Tá. Aí tem os glicerídeos, que agora são óleos e gorduras. Tem os lipídios, que são gorduras, que você faz hidrólise de ácido, vai dar os ácidos. Se você faz hidrólise, vai dar ácidos graxos. Tem óleos comestíveis ou secativos. Os secativos, eles secam no ar e os comestíveis dá de comer. Aí, óleos secativos. Que é, por exemplo, usado nos vernizes e coisa assim. Óleos comestíveis secatíveis. Aí, se a gente hidrogena, né? Se a gente faz a hidrogenação dos óleos, vira margarina. E se a gente faz a hidrólise alcalina, ou seja, quebra ele no meio alcalino, vai se formar um sabão. Aí nós temos os cerídeos, que são ceras ou graxas. Os fosfatídeos, que é a soma de éster de ácido graxo, ácido fosfórico e aminoálcool. E aí um tipo desses são a liticina, que é encontrada no ovo, e a cefalina, que é encontrada no cérebro.